canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Hello, meus alquimistas! Como vocês estão? Ellen Lourenço aqui e começamos mais um episódio do Videocast. Eu não sei vocês, mas eu estava morrendo de saudade de vocês. Gente, eu estou aqui hoje com uma convidada que para mim é uma convidada, digamos que de honra, assim, sabe? Porque ela veio diretamente lá de São Paulo, aproveitou a vinda dela em Santa Catarina e a gente, lógico, não ia perder a oportunidade de trazer ela aqui no nosso videocast para poder compartilhar com vocês um conteúdo, gente, que eu não sei vocês, mas assim, diria que tinha que ser estilo de vida, né? Muita gente fala sobre terapia, uns que terapia é pra doido, não, que pra que terapia? Terapia é mimimi, né? Sim. Mas eu que tô nessa onda aí, costumo compartilhar com as pessoas, principalmente assim na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E Jim Rohn já falava, né? Invista mais em você do que no seu negócio. E quando eu entendi isso, eu realmente comecei a entender que existe profissionais para nos orientar, profissionais dessa área, para nos conduzir, para nos ajudar nos percalços do dia a dia. E eu estou com ela aqui, nada mais, nada menos que Gileal, terapeuta energética. E eu quero assim, não sei vocês, gente, pega papel e caneta, mas o que eu consegui descascar essa cebola hoje para falar sobre energia e principalmente como a gente trabalhar, né, Gi, a nossa energia no ambiente de trabalho, em casa, com filho, com família, em qualquer lugar, sabe? Nós somos energia e energia gera energia. Então, com vocês, Gi, seja muito bem-vinda aqui ao Alquimia Videocast. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Muito feliz. Deu essa passada aqui em Santa Catarina e aproveitou a oportunidade para a gente estar aqui junto para fazer esse episódio para esse pessoal, para essa galera. E eu tenho muitas perguntinhas para você, mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Quem que é você? O que que você faz? Da onde que você vem? Do que come? que come? Conta para nós. Eu sou de São Paulo, de Osasco. E, assim, gratidão. Assim, realmente é um tema que eu amo, você sabe, falar disso. Porque eu sei que transformou minha vida e que transforma vidas. A importância da gente conhecer, porque é a falta de conhecimento, né? Então, foi isso que eu trouxe como estilo de vida. Depois que eu aprendi isso, eu falo, gente, é o que pode mudar vidas. Né? Então, eu vim para essa área, por acaso. Né? Eu era uma pessoa, eu era do modo corporativo, relacionamento com clientes, sempre foi nessa área de marketing, eventos. Então, sempre gostei de pessoas. Legal. Né? E me identifiquei num processo de autoconhecimento, me descobri terapeuta. Oh, que legal. E era um hobby, né? Atender era um hobby e virou minha profissão atual. Há poucos meses eu só sou terapeuta. E há 3 anos eu vinha me dividindo aí nesse papel, né? De trabalhar no corporativo e atender pessoas. E eu descobri que isso é o que eu amo fazer, que eu quero fazer. E eu quero trazer mais pessoas para realmente olharem para suas vidas, olharem para o seu ser, para a sua existência e viver com mais intenção. Que legal. Antes da gente falar da terapia, do que te trouxe até aqui, do porquê, eu quero que você fale sobre você mesma, assim, esposa, mãe, periquito, papagaio. Pois essa parte a gente sempre pula. Feminina, sabe? Assim, agir antes da terapia. Sim, eu sou mãe, casada, vou fazer 18 anos, estava pensando nisso há muito tempo, né? Nossa, mas estou uns 25 já com ele. Tenho 2 filhos, meninos, 12 e 8, Luigi e Giovanni. E tenho calopsita. Tem papagaio. Quer dizer, periquito. Um passarinho, e tem uma cachorra. Fala, não tive filha menina. Eu peguei uma cachorra fêmea, a Luna, que é nosso xodó lá em casa também. É uma Lhasa. Eu moro em apartamento, você não teria mais animais. Boa. A gente tá namorando um gatinho agora. Falei, mas a cadeia acho que não vai dar muito certo. A calopsita vai amar isso. É o cachorro, o gato e a calopsita. Acho que não vai dar assim, bom. Né? O lar da família, né? Sempre tem que ter, eu sempre falo que é um cachorro para cada filho, um gato para cada filho, é um passarinho para cada pai e mãe, né? Porque geralmente são as mães que gostam. E assim vai se criando a quantidade de muitas animais, plantas, né? tá? Eu brinco, eu virei a louca das plantas na pandemia. Isso tudo vai acabar, viu? A calopsita vai fugir. Assim, é um ecossistema, né? Que legal.
É isso. E assim, eu adoro animais. Então, eu tenho um grande sonho que é ter uma casa de campo. Já que eu moro numa cidade grande, tudo, eu falo, eu quero ter meu refúgio, então. Ai, que É legal. o que eu vejo lá na frente, tendo um local que eu possa passar o final de semana, né? Pisar na grama. Então, isso é uma coisa que eu... É um sonho aí. Legal. E deixa eu te falar uma coisa. Por que terapia? Uau. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Porque eu sempre falo assim, né? Pra quem segue e acompanha o nosso canal, sabe que tudo na vida tem que ter um porquê, né? Sim. O porquê de que nos faz mexer, acordar, se movimentar, é o nosso motivo, né? É o que faz enfrentar os desafios. E eu gosto de fazer essa pergunta para a maioria dos empreendedores, porque eu sei que se cavar lá o no propósito, fundo, tem um porquê agir, virar terapeuta, tem um porquê agir, estar aqui agora, nesse momento, compartilhando com vocês. E eu queria saber esse porquê. Esse porquê, ele apareceu na pandemia, né, numa crise existencial minha, e eu brinco que, assim, não foi por acaso, né? Então, eu precisei adoecer para descobrir que eu já era uma terapeuta. Porque se eu for olhar para minha vida, eu sempre fui aquela amiga acolhedora no trabalho, me chamava de Mangi. Oh. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa, era natural, e eu não via isso como uma possibilidade de trazer, né, aprender, ter esse conhecimento para ajudar. Porque era uma coisa minha. Era natural, né? É sempre assim, né? Quando a gente tem um dom, um talento, algo que é natural, um propósito escondido, a gente faz sem intenção de receber nada em troca, né? E eu brinco muito, se você quer saber seu propósito, é só você parar para refletir. O que você faria até de graça, ou o que você já faz hoje, que você nem... Que você entra no flow. Exatamente. Tem a ver com o seu propósito. E normalmente o nosso propósito tem a ver com a nossa dor maior. E a minha dor maior foi essa crise, que eu falava, tá, tô aqui, não tão feliz. O que é você? Para onde eu vou? Eu olhava as vagas, olhava... Eu não me encontrava em nada, eu não tinha vontade. Você trabalhava onde? Trabalhava numa empresa de saúde, uma seguradora. Foi seu primeiro emprego, não? Não. Vamos voltar um pouquinho, gente. Peraí que eu quero saber essa história. São muitos anos. Vamos voltar um pouquinho, assim, tipo, agir quando começou a trabalhar. Eu fiz turismo. Vamos lá, na montanha. Só pra vocês entenderem como tudo faz sentido hoje. Mas é aí que tá, né? Por isso que eu gosto de saber. Vamos voltar lá. A história é longuinha, mas eu vou resumir. Eu fiz turismo, eu queria fazer moda. Tudo começou quando, né? Minha mãe, não, você não vai ganhar dinheiro com moda. Mãe bancária, pai bancário. Né? Adivinha qual foi meu primeiro emprego? No banco. Óbvio, né? 10 anos no primeiro banco, fiquei. Entrei. 10 anos? 10 anos. Mas eu mudei muito de área. Entrei em agência. Você começou a trabalhar jovem, com então? 17 anos. Olha. 17 para 18. Entrei na faculdade, entrei no banco. Por isso que eu não tive a oportunidade de ir para o turismo. Até passei em algumas vagas, mas eu ganhava muito bem no banco para trabalhar meio período, estudava à noite. Então, assim, eu não tive coragem de trocar. Né? E em turismo, eu adorava eventos. Eu entrei em turismo pensando que eu ia ser aquela a moça da Disney, que leva as crianças pra Disney, a guia. Legal, Eu me via, porque com 14 anos eu fui pra Disney numa excursão. E eu falava, gente, é isso que eu quero fazer. Né? Já que eu não pude fazer moda, eu falei, vou ser guia turístico. Viver viajando. E daí, no turismo, eu me apeguei muito ao marketing. Era uma das matérias que eu mais amava. Eu gostava, né, do conteúdo e de eventos. Porque eu tive a IB, eventos, a gente fez feira. Tá, isso ficou guardadinho lá, né? Terminei a faculdade. No meio daí eu falei, não, vou fazer pós em marketing. Fui pro marketing. Fiz pós no Mackenzie em marketing, depois fiz uma faculdade de marketing. E como eu estava no banco, em agência, eu falava, não, atendendo o público, gente, não tinha internet. Vocês não têm noção o que era trabalhar numa agência bancária. Era aquelas filas quilométricas o dia inteiro. Né? E eu trabalhei no caixa uns 2 anos. Então, eu fiquei 5 anos em agência. Só que eu tinha gastrite. Eu ficava doente. Então, eu entendi depois que esses trabalhos manuais não eram para mim. Porque era essa parte de criatividade, de comunicação. Eu sou comunicadora, né? Apesar de eu não achar que eu era, hoje eu sei que eu sou. Legal. E daí eu consegui, depois de 5 anos, ir para a área de relacionamento, dentro do Bradesco Cartões, na época. Não era para falar um nome, mas tudo bem. Aí foi para uma área, né? Essa parte a gente pega até eles pagar patrocínio. E lá eu consegui entrar nessa área de marketing, de relacionamento de parcerias. Eu adorava, negociava parcerias. Então, assim, comecei aí mesmo, a entrar nessa área, sabe? De marketing. Depois fui para outro banco, fiquei mais 3 anos. E daí tive um burnout, que eu nem sabia o que eu tive. Nossa. Nesse segundo banco, jovem, antes de ser mãe, recém-casada.
É uma fusão de 2 bancos. Me colocaram numa área nada a ver com uma pessoa lá que também não era, né? A energia, gente, começou aí, né? Fiquei 3 meses nessa área e comecei a ficar doente. E daí minha mãe tinha uma empresa, uma assessoria imobiliária. Ela falou, vem trabalhar comigo um pouco. Eu queria engravidar. E daí fui trabalhar com a minha mãe para ficar pouquinho, mas fiquei 10 anos. Virei sócia dela nessa empresa. Então, eu tive uma vida super flexível. Fui mãe dos 2 filhos, tudo durante essa época, né? Levava na escola, tinha uma vida, falo que eu ia na academia 10 da manhã, falava, eu era madame, nem sabia, né? Madame. Agora a gente, né? A gente fala, nossa, a gente valoriza, né? A gente era feliz e não sabia. Isso. E daí veio a questão da crise. E eu tava ali, era por um tempo. Falar que eu gostava? Gostava, mas eu não amava. E chegou uma época, minha mãe já era aposentada, né, de banco, tudo. Ela falou, vou parar, a empresa é sua. Falei, eu não quero. Eu não me vejo. Vou voltar a procurar emprego. Olha. Então, eu abri mão da empresa, porque não era o que eu gostava. Era muito operacional. Era um banco, né, gente? Uma assessoria imobiliária. Aí um ponto muito importante, as pessoas elas se conhecerem, né? Sim. Pra saber qual é a ambiência delas, qual que não é, né? Eu não muitos ficam doentes e não sabem por quê. Não sabe por quê. E assim, eu sabia que era um período. E foi bom enquanto eu tava ali, né? E daí ela falei, mãe, desculpa, mas eu não quero. Então assim, ela falou, eu vou fechar, tudo bem? Então, mas deixa eu arranjar um emprego. Eu fiquei 1 ano procurando emprego, Ellen. Porque eu já tinha certa idade, foi difícil, né? Porque voltar mais empreendendo ali, né? Isso, voltar. Eu já tinha, não contei essa parte. Quando eu trabalhava nesse segundo banco, eu já comecei a fazer eventos, freelancer. Eu criei uma assessoria de casamentos. Como eu fui a primeira amiga que casou, todo mundo começou a me pedir ajuda. Quando eu vi, eu estava trabalhando, e eu comecei a cobrar, e eu criei uma assessoria. Olha que legal. Então, eu já comecei a empreender quando eu estava trabalhando no banco, no segundo banco. Então, eu fui trabalhar com a minha mãe e fazia eventos. Só que veio o segundo filho, começou a ficar um pouco difícil, né? Tudo isso. Então, eu sempre fui construindo o que eu mais gostava paralelo. Isso eu acho que é o primeiro que eu vejo hoje. Eu não ficava só ali, tudo bem, ali não era alguma coisa, né? Eu sempre buscava alguém uma coisa que me preenchia aquilo, né? mais. Isso, eu já estava construindo aqui, eu estava aqui, mas eu já estava dando os passos aqui. E isso eu vi, eu trouxe para minha realidade faz pouco tempo, tá? Que eu falei, gente, eu já fazia isso. E hoje eu ensino as pessoas a fazerem isso, né? A construir esse... Sim. Tá, daí voltando, fui para essa última empresa que eu fiquei 6 anos, essa seguradora. E né, na pandemia que me deu essa crise, porque eu não via mais possibilidade de crescer, não estava feliz. E comecei a ir para esse autoconhecimento que eu nunca nem tinha ouvido falar. Porque eu estava ali sendo mãe, trabalhando, sabe aquela coisa, sobrevivendo. Fluxo, né? E eu vejo aqueles vídeos do ratinho, sabe? Gente, era aquilo. É acordar, fazer isso, dormir, né? Férias 2, sabe assim? Sonhos, corrida, ambição, onde vou, porque nada, né? E aí, resumindo, na pandemia me veio eu fui procurar para mim e para o meu irmão, que precisava escolher a faculdade, também ele era jovem, e através de ajudar ele, eu descobri uma nova profissão para mim. Porque eu fui buscar isso para ele e falei, gente, agora eu sei que eu posso, né? Me reconheci aí. Qual que foram as características que você, não vou dizer característica, né, mas nesse meio tempo que você acredita que foi fundamental e importante para você conseguir se encontrar no autoconhecimento? Porque dentro da nossa trajetória, a gente sabe que parece que é assim. É a sensação que eu tenho, não sei vocês aí em casa. Mas o Papai do Céu fala assim, ó, vou te colocar em alguns lugarzinhos, você vai passar por algumas situaçõezinhas, inclusive eu já até tenho fala minha assim, né? Mas é a realidade de que tem situações que a gente precisa viver e passar. Sim, aprendizado. É o nosso processo para literalmente a gente cumprir com o nosso propósito, né? Que é o que eu acredito. E você consegue hoje saber quais foram os pontos que foram fundamentais, igual aqueles pontos, assim, aquelas coisas que acontecem com a gente, fala assim, nossa, mas se você pudesse voltar atrás, cara, eu não mudaria, porque graças àquela, isso. né, graças àquilo, tudo que deu errado, hoje eu dei certo. Sim. Você consegue contar para nós, assim, quais foram os pontos que te ensinou, te ajudou, te trouxe até aqui, que foram fundamentais, né? Eu vejo que, assim, as oportunidades, elas vêm sempre na dor. Isso é verdade. Então, assim, ou é pelo amor ou é pela dor, né? Normalmente, a gente aprende pela dor.
E as pessoas olham para a dor, às vezes, muitas vezes, elas se colocam num papel muito de vítima e elas se bloqueiam e elas só vão entrando mais pro buraco, né, gente? Então, essa é a tendência. E eu, nessa ocasião, eu consegui sair. Eu estava entrando, não vou mentir, óbvio, eu também estava entrando. Mas eu consegui sair e ver a luz. E assim, isso para mim foi fundamental. E fala assim, gente, muitas pessoas podem sair, só que elas às vezes não sabem como. Eu fiquei perdida. Eu fiquei buscando quem tinha uma ferramenta para ajudar meu irmão a decidir o curso que ele queria fazer. E foi aí que caiu a ferramenta, que foi meu divisor de água, que é meu carro-chefe, vamos dizer. Como eu comecei os meus atendimentos como terapeuta, que foi a sua pergunta também anterior, que é você saber quem é você. Gente, a gente não sabe. Eu não sabia. Eu nasci no dia 12, eu gosto de falar muito isso, porque assim, eu sempre tive bloqueios de conversar, de se expor, de falar, de estar aqui assim, né, sendo gravada. Mas na face a face eu sou super comunicadora. Mas abre uma câmera, ligam, né, bom, você sabe. Quem vê pensa, né, gente? Aí eu travava, vai apresentar? Não, eu não vou, eu faço trabalho, mas você apresenta? Eu sempre faço que se escondia. E eu nasci no dia 12, dia da autoexpressão. A primeira fala do meu mapa de nascimento, baseado na numerologia, até que para falar que isso que transformou a minha vida, comunicadora nata. Quando eu li meu mapa, eu falei assim, gente, eu sou isso. Né? Isso e mais muitas outras coisas que eu não me reconhecia. E a clareza nos dá esse poder, né, Ellen? Clareza é poder assim, para agir. E uma vez eu ouvi no trabalho que eu tava, ela falou assim, Gi, que eu tava reclamando. Eu era aquela pessoa que só reclamava, gente. Não tava feliz. Eu falei, gente, eu era insuportável. Como as pessoas, sabe aquela pessoa que só reclama? Que só reclama. O que você mais traz? É mais daquilo. Isso é pura energia, né? Já falando disso. E aí ela falou pra mim um dia, porque eu não conseguia promoção, porque eu não conseguia me deslocar para outra área, porque eu sentia que eu não tinha um espaço que eu poderia crescer. E eu queria crescer, porque eu tenho liderança na veia. E eu entendi depois também no mapa. E ela falou, você pode ser o que você quiser. Mas aquilo ficou na minha cabeça assim, balela, né? Tá bom, posso ser o que eu quiser. Mas quando eu li o meu mapa e que eu vi ali, eu falei, gente... Você entendeu toda a sua inquietação. Eu entendi, porque você tem que estar no lugar certo, você não está alinhado. É óbvio que vem as dúvidas, essas dores, elas fazem para você se movimentar. O que a gente não pode é paralisar. E a maioria das pessoas, o que elas fazem? Paralisa. Né? Paralisa ali. Eu tô infeliz. Instintivo, né? Eu tô infeliz, eu tô aqui porque eu preciso pagar boleto, mas eu tô aqui. E elas não abrem para esse mar de possibilidades, para se reinventar. Elas começam a viver os medos delas e na banheira de M, que eu falo. Tô aqui, tá quentinho, tá bom, tô aqui. E se conforma, né? E é desse lugar, é o que você falou, a terapia me despertou isso. Na minha vida, eu falo, gente, eu vejo tirando as pessoas do buraco. Eu até já vi essa cena. Sabe aquela sensação que eu tô aqui, ó, com a cabecinha? E as pessoas não... Elas precisam, às vezes, de uma mãozinha. E, às vezes, até aquelas pessoas... Eu sempre falo muito isso, da inquietação, né? Sim. Então, as pessoas, ela tem uma inquietação igual eu. Quando eu trabalhava no tradicional, isso, tipo, há 10 anos atrás... Cara, eu nunca evoluía no ambiente... eu falo que no ambiente tradicional. Eu nunca evoluía, eu sempre ficava estagnada. E aquilo me deixava... Porque, assim, todo mundo fala, cara, você é muito... Era sempre a área da venda. E eu, assim, entrava muda, saia calada. E eu acho que isso é um ponto pra gente olhar. E eu vou aproveitar que a Gi tá aqui com a gente para ela nos ajudar a trazer alguns pontos que faz a gente diagnosticar o que é que... porque, assim, primeiro ponto é você decidir a mudança, né? Sim. Então, não adianta Deus preparar todo um propósito de vida para você e você não querer seguir esse propósito, porque o poder está na gente. Sabe o que eu falo? Livre-arbítrio, Deus não tem pé nem braços, a não ser os seus. Exatamente. Se você não age... E nem adianta, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, eu estou no meu trabalho, mas se Deus quiser vai aparecer algo melhor. Cara, Deus quer sempre o melhor para nós, só que se você não quiser, Ele não pode querer por você. Então, eu acho que esse é um ponto. Primeiro passo. Segundo passo que eu percebo no case da Gi, na história da Gi, é o fato dela sempre olhar para a inquietação. Isso. Então, você sempre estava de, cara, aqui tá legal, mas não é para sempre, mas o que eu posso fazer para sair? Então, essa é a sensação que eu tenho, e eu tenho certeza que muitos que nos assistem devem estar com essa inquietação de que parece que está faltando. Isso. É esse vazio, né? É esse...
tô aqui, mas não é isso ainda. Não é É, isso que parece tá. que falta, né? Conta um pouquinho para nós disso, quais são os pontos que a gente poderia olhar, às vezes no dia a dia, no nosso comportamento, que ajuda a gente a fazer esse diagnóstico. A primeira coisa é você... Quanto que você faz de coisa no seu dia que você não faz sentido? Que você fala, nossa, o dia é pesado. Trabalhar é um fardo, viver sabe? É pesado. É forte, né? É muito forte. E muita se a gente vive assim. E não precisa ser assim, né? Eu falo que as pessoas vivem sobrevivendo. É muito forte, né? Tem pessoas que falam, mas você está sobrevivendo. Você não está vivendo, porque quando você vive, você curte, você contempla, você busca é uma vontade onde, assim, tá bom, eu tô no caos, mas eu tô em paz. Esse é o fluir. Esse é o entrar no flow da sua vida. E quando a gente entra nesse flow, ninguém te segura. E o pessoal falava, Gi, como que você consegue? Mãe, trabalha aqui no corporativo, atende, vive nos cursos, vive viajando. Gente, isso me move. Conta um pouquinho pro pessoal. Tipo assim, eu entendi sobre o flow há muito tempo atrás. Mas eu quero que você traz para nós, assim, tipo assim, faz para você que tá aí nos assistindo. O que é o flow para essa galera aí? Que não sabe o que é o flow da vida deles. É difícil, né? Assim, você fala Porque assim, realmente encontrar um pouco... Eu vou falar o que é flow para mim e você me corrige. Quem sou eu para corrigir? Mas... Não, mas assim, é porque eu acho que existe várias teses do flow. Mas flow para mim eu aprendi como o estado de flow. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube, nem lembro, gente, para falar assim para vocês a origem do livro, mas foi um cara assim, eu não lembro o nome dele, não lembro nada, mas foi um cara que literalmente fez eu entender todo o meu processo. Ele falou assim, flow é você estar num estado onde você, dentro de um gráfico, você tem o ponto em cima e o ponto aqui embaixo, aqui no gráfico, né? Ponto aqui e aqui. Em cima é as suas habilidades e embaixo é os seus desafios. Que sempre vão existir, né? Que sempre vão existir. Quando você une a habilidade de um desafio, você entra no estado de flow. E naquela época, quando eu vi esse vídeo, eu estava como? Eu amava fazer eventos. Eu estava fazendo realidade feminina. Cara, eu amava fazer evento. Operacional. Mas eu odiava gente. Eu odiava ser simpatia. Eu odiava ser... E essa era eu. Porque eu era aquela pessoa que quando tinha muita gente, eu tirava foto. Te atordoava, né? Me atordoava, mas eu entendi naquela época que era uma dificuldade que eu tinha, que era desenvolver, era aprendível. Isso. Que era um estado onde eu precisava de autoconhecimento, porque era a minha timidez, era um monte de coisa que me fazia as pessoas me incomodar. E aí foi onde eu descobri o meu estado de flow. Tanto que hoje, quando eu junto uma habilidade e uma dificuldade, eu falo, cara, sabe aquela sensação que eu tenho assim, cara, eu nasci pra isso. Entendeu? E isso pra mim é um estado de flow. É isso. Porque você tá alinhada. Exatamente, é o alinhamento. É o alinhamento, que é o que a gente, né, que eu falo, alinhamento existencial. Que as pessoas acham que é sempre assim, né? Eu tenho que ser bom em tudo. Não. E assim, a gente tem que ser melhor nas nossas potências. E aí tem habilidades que a gente precisa se desenvolver, capacitar. Aí quando você conquista isso, cara, nossa, um monte de difícil. Que são os degraizinhos, né, Ellen, que a gente vai subindo, é o processo. E as pessoas acham, elas querem a pílula mágica, né? Elas já querem começar grande, elas já querem... E assim, não. E eu tenho coisas sempre... Eu vim aqui aprender a evoluir, aprender a ensinar. E quando eu não estou disposta a aprender, muitas vezes o caminho é mais difícil. É verdade. Você quebra mais a cara. E quando eu tô alinhado, quando eu sei dos meus... tem que ser ensinável, né? Isso. E quando eu sei do que eu preciso potencializar, porque às vezes você tem comportamentos, você age de forma que é tão automático que você nem percebe, que você está passando por cima do outro, porque é o seu natural, vamos dizer, né? A sua essência até brinquei com você um dia, né? Falei, ela é aquela que vai com a rodinha. Vai, meu filho, você não vai atrás dela, ela te... Se tiver um poste, a gente se vai nesse poste. A gente resolve depois. E eu já sou aquela assim, não, peraí, se for aqui, né, a planejadora, e você já é aquela que já vai executando. Gente, e é isso. É sobre a gente quando a gente se conhece, né? A gente se conhecer, entender e compreender que o outro é diferente e aprender com o outro. Porque eu tenho as minhas potências, você tem as suas. E aí o que acontece? As pessoas, elas entram em conflito, principalmente no corporativo, eu vejo muito isso. Sim. Elas querem que todo mundo seja iguais a ela.
né? Vai fazer igual, vai delegar. Não, mas não é assim, mas nunca vai ser do seu jeito, é do jeito do outro. A importância de eu aprender, de eu aceitar o outro, com as limitações dele. Porque cada um está no seu nível de aprendizado. Né? Exatamente. E a gente tem uma Isso missão é muito aqui, importante respeitar, né? Muito. Porque, assim, a tecnologia, eu vou falar já um pouco da minha área para vocês. A gente está tão com obesidade de informação e de sucesso, né? Sim. É uma mentira de sucesso, né? Porque, assim, você olha a internet, o que tem? Um monte de gente bem-sucedida, né? Só o lado bom, né? Só o que ele quer mostrar. Uhum. E aí você entra numa competição de comparação de que tem que ser melhor, de que tem que fazer melhor, e esquece a essência, a ingenuidade, esquece isso aqui, né? Que cada um tem um. Isso que eu falo, cada um é único. Cada um não é comparável, cada um é uma não peça. Não existe, né? Eu vou abrir uma empresa, uma marca, um brand, nunca pode ser a logo, tudo igual, mas nunca vai ser igual ao outro. Não, porque uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, Isso. Né, Gi? E aí o que acontece? Muitas pessoas falam, aquela ali tá fazendo isso, dá certo. Vai na cópia. E aí, quando a gente não tá no nosso caminho, gente, é pesado, é o que a gente tava falando. Quando eu estou alinhando, quando eu estou no flow, tudo flui, as coisas, o universo traz a pessoa, traz a melhor parceria. Ó aqui, nós duas, né? Tipo, a gente falou, vou estar aí, vai estar em Floripa, vou aí, né? Assim, as coisas fluem, porque você está alinhado, você está no seu lugar. Quando a gente está no nosso lugar... Agora, Gi, vamos falar uma coisa aqui, vou descascar um pouquinho essa cebola aí, para você ajudar os meus... ouvintes. É muito difícil entrar para esse mundo do autoconhecimento, né? Porque é aquele famoso tirar a sujeirinha debaixo do tapete, né? É aquele famoso acolher a sombra, né? Imagina que você vai ter que abraçar o seu pior eu. Olhar para aquele... Sabe, todos aqueles defeitos que a gente aponta... No outro, principalmente. Porque quando a gente aponta para alguém, né? Quando eu aponto um dedo, eu tenho 3 para mim. Que fulano é isso, que o meu ex-marido é aquilo, porque não sei o quê, né? Tudo tem um culpado. Uhum. Mas quando a gente fala assim, viver o melhor momento, né? Me viver na essência, que eu costumo falar que é uma vida que não tem preço, assim, sabe? Sim. Você viver no seu propósito, na sua essência. Só que isso tem um preço, né? Uhum. Existe um preço a se pagar. E eu acho que o preço é particular, é de cada um. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse lugar. Sobre literalmente assim, cara, você vai ter o seu processo. Talvez vai ser mais fácil. Porque, exatamente. Só que assim, o quanto isso vale a pena para essas pessoas. Porque você já esteve naquele lugar, né, para falar. E você como uma profissional... para mostrar que existe um outro lado, só que existe um caminho, é uma jornada, né? Fala assim, eu quero que você contextualiza sobre sair deste lugar, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, é uma construção, por isso que eu falo. E não precisa ser, eu brinco que a situação não é jogar tudo pro alto. É um caminho, é um processo, é uma jornada que você pode ir construindo e a gente não tem clareza. Então a gente vai se descobrindo. E o que é o ponto? A gente tem sempre medo do novo. Medo muitas vezes nos paralisa, né? E as pessoas, elas têm medo até de tentar. Elas nem começam. Então, quando dá o primeiro passo, eu brinco... Já é o... Né? Precisa dando isso. Porque quando te dá essa clareza, esse primeiro passo, fala, opa, tem algo aqui a mais. Você vê novas possibilidades. Você vê, sabe quando você está naquele túnel escuro, que você vê aquela luzinha lá, fala... conecta a esperança, fala, nossa, acho que eu posso, tem um outro caminho, E quando você descobre esse para quê, que a gente estava falando do propósito, gente, tem que ter o para quê. Né? E daí se torna tão pequeno tudo isso, e ao agir com constância, com congruência, porque vira um estilo de vida, vira um propósito. Né? E assim, viver do propósito. A ter significado. Isso. Né? Acordei com cigarro. Eu sei porque eu acordei. Eu tô aqui, mas eu sei que não é aqui. Mas eu tô aqui porque, igual aquelas pessoas estão infelizes no trabalho. Era eu lá atrás, naquela época. Mas eu sei que aqui, com o valor que eu ganho aqui, eu estou investindo, estudando, fazendo meus cursos, porque eu estou construindo um plano B. Esse plano B vai ser um plano A lá na frente. Então, eu tenho um para quê. Eu tô aqui, não tô feliz, porque... Gente, ninguém vive feliz, eu brinco, minha vida não é cor-de-rosa, né? Não, nem dá pra ser, né? Não, ninguém é. Mas a partir do momento que pra felicidade existir, tem que ter a tristeza. Sim, quando a gente tá alinhado,
fica mais prazerosa a vida. Eu olho sempre o copo mais cheio, né? Eu paro porque quando eu tô olhando só o copo vazio, tô na reclamação, é isso mais que eu vou trazer pra minha vida? É a energia, a frequência, é o que eu tô vibrando. Eu brinco que a gente é uma anteninha. O que tá vibrando nessa anteninha? Qual é a energia que você tá mandando pro universo? E o flow, quando eu entro no flow, eu dou esse passo, o caminho vai sendo construído. Eu não preciso saber, eu sei o destino, mas o caminho ele vai mudando, ele vai vindo. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é, se seu porquê é grande, o como ele fica simples, ele não importa. O universo vai trazendo o chão. O como você vai olhar e falar, dá licença, tô passando. Tudo bem. Meu Deus, tá pesada. Não, mas dá licença que eu tô passando. Porque o como não é nada comparado ao propósito, né? Ao sobre porquê. Isso. Eu sempre falava assim, porquê, para quem, meus porquês, né? Porquês eu estou fazendo. Primeira pessoa, meu porquê, por mim, depois pelos meus o propósito filhos. inabalável que eu chamo, que eu aprendi, eu trago muito isso. Eu quero trazer também, aproveitar, Gi, para falar muito sobre a energia e sobre esse trabalho que você faz de guiar, né? Sim. Principalmente na vibração. Só que antes da gente chegar nesse tema, eu quero trazer muito uma analogia sobre esse processo de transformação para vida de propósito, né? A gente, igual nós que somos empreendedores, a gente usa muito o exemplo da águia, né? O que ela precisa fazer para dar voos mais altos. Eu acredito que, né, eu vejo muito em você assim, a questão da borboleta, né? Sim, da transformação. Qual é o preço que a borboleta paga para ela ser uma borboleta? Processo, né? Exatamente. Então, assim, fica aqui para vocês, gente, refletir sobre... aceitar esse processo, porque assim, quando eu comecei na minha vida, em meio a todas as minhas dificuldades, quem conhece um pouco a minha história sabe do que eu tô falando, eu sempre falava assim, Senhor, se aqui me colocou, eu aceito o meu processo. E se é isso que você tem para mim, eu aceito. Então, eu sempre estava aberta em aceitar o meu processo. E isso te coloca num ambiente de sempre estar pronto para aprender, para se desenvolver, para se transmutar, para se transformar. E isso é muito importante, né, Gi? Em aceitar. A aceitação, principalmente, porque às vezes chega a um ponto que a gente se olha, não quer aceitar, né? A realidade, o ambiente, o processo, não quer aceitar, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse processo de realmente, assim, a gente falou muito, cada um tem o seu momento. Sim. Eu acho que, assim, é importante a gente falar sobre o momento, sobre o preparo e sobre o que realmente, a clareza do ponto que a pessoa está para o ponto que ela quer chegar. Eu acho que esse é um ponto. É o primeiro ponto, né? Acho que o primeiro passo é eu saber o que eu quero, que as pessoas não têm essa clareza. Elas, às vezes, não veem novas oportunidades e ficam limitadas. E a gente pode criar... Eu acho que aquela pergunta, né? O que eu quero, independente do que eu tenho, de onde eu estou, dos meus recursos. Sim. Se dinheiro não fosse o problema, o que você faria? Essa é uma pergunta muito poderosa. Porque fica fácil, né? Tá difícil você pensar o que você quer da sua vida? Pensa, vou te dar... Né? Na sua conta, vai. Não é tão dinheiro, mas né? E eu acho que pode ser um bom início. Caminho. Isso. Início, né? Porque realmente... E as pessoas, elas acabam... se conformando. Muitas não querem nem arriscar, né? Mas você acha que esse não arriscar, será que é porque pela... falta da clareza. Mas eu acho que eu vi que eu não sei se eu vou saber colocar para vocês. Eu sou muito dessa, mas o que eu quero tentar extrair da Gi, porque eu sei ali que tem informação boa e eu quero tentar tirar. Mas eu acho que vai muito daquela questão de você trazer... como é que fala? Não é cavucar, sabe? É instigar, não é também instigar. Enfim, vamos ver se no decorrer da nossa conversa eu consigo lembrar. Porque, assim, existe uma situação que eu tenho certeza que iria ajudar. Mas, enfim, essa parte a gente pula. A gente pula. Não, eu tinha um termo, mas aí eu falei e esqueci a palavra. Mas vamos entrar, então, aqui agora, Gi, na questão da energia, né? Assim, em que ponto... Porque terapia, meio que a gente já tá, assim, tem muitas informações, muito conteúdo na internet, muitos terapeutas que realmente estão vindo no mercado, desde psicólogo e terapias, e assim, tem terapias e terapias, né? Elas se complementam, né? Hipnoterapeuta, terapia existencial, terapia não sei o que lá, e mapa do não sei o que lá, que se a gente for brifar é bastante. Mas eu gostaria de trazer aqui
que você fala quais são as áreas que você atua, mas que você trouxesse um pouquinho sobre essa questão da vibração, da energia, do mapa. Como assim que, de repente, eu faço um mapa e eu consigo saber, igual um exemplo prático, principalmente para os empreendedores, que a grande maioria já sabe, né? Teve uma época que virou febre, meio que todo mundo fez, que é aqueles testes comportamentais. Sim, então do a seu gente perfil, sabe, né? a gente sabe que dentro do meu perfil comportamental, eu sou boa para venda, eu sou boa para escritório. Isso a gente já sabe. Sim. Só que eu sei que na terapia tem algo muito mais profundo que traz uma clareza sobre realmente qual é minha missão, né? Sim, a sua missão é. Então eu quero que você fale sobre isso. Porque todos nós temos uma missão e um destino aqui, que isso é muito forte, né? E quando a gente, às vezes, não está no nosso lugar, no nosso cumprindo, aí, estando nesse caminho, as coisas ficam mais difíceis, a gente bate mais a cabeça, eu brinco, né? E às vezes eu até tô alinhada, mas não tô na cadeira certa. É verdade. E eu vejo muito isso nos meus atendimentos, pessoas com muita liderança e batendo cabeça ali, porque o papel que ela tá, ela não pode ser. Quem é o líder é aquele inovador, que tem a criatividade, que junta tudo aqui né, e faz uma coisa diferente. E trabalha com um líder que não aceita novas ideias. E tá tudo bem, né? Você falou, cada um com o seu perfil. Mas aí essa pessoa aqui, ela adoece. Então, quando eu estava lá no caixa do banco, que eu comentei da minha história, no meu mapa tá lá. Não ser escriturária. Eu falei, dei tanta risada, né? Que escriturária foi meu primeiro cargo, olha isso. E eu tive gastrite, eu ficava doente, porque era um trabalho monótono. Eu sou a pessoa dos 5. A pessoa versátil, que faz 10 coisas ao mesmo tempo. E sou essa pessoa, né? E da criatividade. Então, a gente tem as nossas potências. Se a gente não está usando nossos dons e talentos, se a gente não está na cadeira certa, a gente está tirando o lugar de alguém. E a gente não está cumprindo o nosso propósito. Faz sentido isso. Muito. Quando eu ouvi isso, quando eu aprendi, assim, você está tirando o lugar de outra pessoa. E às vezes até aquela pessoa que vive doente no trabalho. Vive doente, né? ela está no lugar errado. Ela não está alinhada. Olha, que interessante. Então, gente, é ouro, assim. Eu brinco que toda criança vai nascer com um mapa de nascimento na mão. Pior, né? Isso é interessante isso. Para escolher uma carreira. Se eu tivesse meu mapa lá atrás... Tem que fazer o da Bia. Inclusive, a Bia já tá na fila, né? A Bia tá na fila. Para você escolher uma carreira, para você entender... Você precisa entender quais são os seus dons e talentos. Aonde você vai... Por que a gente veio fazer aqui? É verdade. Evoluir, contribuir, servir. Quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. Mais eu contribuo, mais abundância eu tenho. Porque eu estou no meu lugar, eu entro no flow, o universo traz mais disso. E se a gente não está no nosso lugar, as coisas não dão certo. Você não vai fazer dinheiro com aquilo. Você só vai bater cabeça. Você pode ganhar dinheiro, mas vai ser pesado. Então, assim, é o que eu brinco. Tá pesado? Você tá desalinhado. Tá desalinhado. Vamos fazer um mapa, é o primeiro passo. E foi o que... Gente, eu nunca me imaginei. Eu imaginava professora também. Eu lembro que quando eu fiz um processo, que eu descobri o meu propósito de vida, me falaram assim, não, você é da área da educação. Você é professora? Aí olharam para mim, você é professora? Eu falei, eu não. E, gente, nada contra, mas assim, eu não me via, porque eu amo sala de aula e tal. Só que, ao mesmo tempo que eu gosto daquilo, eu ainda senti um ambiente preso. Eu, trancada numa sala seguindo padrão, já pensava, não, que eu dou conta de seguir uma matéria, eu vou ser aquela que vai inventar um livro novo, né? Aí eu falei, mas como que o meu propósito de vida é ser professor? Eu não dou conta de uma sala de aula, não. Eu ia tocar o terror com meus alunos na sala de aula, né? Aí eu muito que não acreditei muito. Eu falei, não faz sentido, porque eu Mas você entende que é unir coisas, né? Exato. Aí, na hora, nesse processo, veio o objeto de poder. Eles colocavam lá qual que era o objeto de poder dentro desse propósito. E aí apareceu um microfone. Não, e na época eu dava pequenas palestras, assim, eu arranhava umas palestrinhas, só que assim, para pouquinhas pessoas, sabe? E aí foi onde fez sentido. Eu falei, não, mas aí a área da educação, ensinar pessoas e tal, e um microfone, aí já fazia mais sentido para mim. Aí foi onde eu falei, realmente, assim, vou parar para pensar, e ela falou assim, Ellen, toda vez que você tiver com o seu objeto de poder na mão e cumprindo o seu propósito, você vai sempre ter sucesso. Foi quando eu explodi em palestra. Foi uns anos, assim, que inclusive eu idealizei a realidade feminina. Não, só evoluiu, assim, sabe? Eu subi em palco, subi em palco, era sucesso garantido. Inclusive, porque você estava alinhada. Literalmente. Hoje, olha, eu dentro de um podcast mesmo, as pessoas vivem me elogiando, mas mesmo meu português bem dizido, gente, é engraçado. A gente adora. Eu falei, realmente, eu me divirto muito, que eu tô super em casa.
É o flow, né? Exatamente, olha que legal. É maravilhoso. E aí, quanto mais eu evoluo, né? Mais alinhado, mais eu tenho. Eu gosto de falar muito isso, gente. E me veio aqui, ó. Quanto mais eu sou, eu preciso alinhar quem eu sou primeiro, o que eu faço. Anota aí. Quem eu sou, o que eu faço. Porque o ter é a consequência. Quando eu tô focada no ter, e eu não estou alinhada aqui só no sou e faço, é o resultado financeiro bem mais difícil. Às vezes nem vem. Interessante. O que eu sou e o que eu faço é igual ao resultado. É o ter. É o ter. Então, primeiro, por isso que a gente tem missões aqui. Você falou da missão, né? Propósito, missão. A gente tem 4 missões. A missão 1, a primeira é com a gente. Missão 1, peraí. Missão 1 é com a gente mesmo. A sua energia, o seu ser reflete no seu negócio. E a gente fala muito sobre isso, né? Então, assim... Gente, quando ela fala de energia, é hertz, né? É hertz. Gi, explica isso para as pessoas, para elas não entenderem que é a tomada. Não, a gente tem uma vibração, a gente tem uma identidade vibracional. Por isso que a missão 1 é eu estar curada, é eu estar elevada. Porque eu vou refletir na minha vida, na minha área pessoal. Porque não é uma vida, pessoal. É uma vida. E eu tenho áreas da minha vida. E essa energia reverbera no seu profissional, nas suas relações, no seu... pessoal, relações do seu profissional, né? Tudo. Tudo, né? Tudo. E quando eu estou num hertz mais elevado, que é a escala de emoções lá de David Hawkins, se alguém quiser saber mais, a nossa emoção, eu penso, eu sinto, então tudo que eu penso, eu gero uma emoção aqui, vibra. É essa vibração que eu emano, é o reflexo da minha vida. Então, se eu estou ali no medo, na reclamação, o que eu vou trazer mais? É mais medo. É mais situações. E é impressionante isso, né, Gi? Explica. Olha, eu sou ansiosa, né? Calma. Porque, assim, se eu vibro baixo, eu vou me conectar com pessoas da mesma energia. É o que você atrai. Brinca que a gente tem a anteninha aqui, né? É igual o Wi-Fi do seu... Você não tá vendo, mas tem um campo energético. Eu ressoo, eu atraio mais do que eu ressoo. Né? Então, se eu estou vibrando ali no medo, na insegurança, na tristeza, na apatia, para sair desse buraquinho, eu preciso, às vezes, de ajuda. Né? A gente governa a nossa mente, nossos pensamentos, mas normalmente a gente tem um padrão e o planeta vibra nessa frequência. Então, é mais desafiador vibrar numa emoção ali do amor, do fluir, que é acima de 400 Hz, que a gente fala quando a gente faz a primeira grande virada, que a gente começa a realmente ser protagonista, a gente para de sobreviver, para de ser influenciado pelos conflitos, né, internos, e a gente passa a agir com intenção, a viver com mais intenção. E como que as pessoas conseguem saber como que elas estão vibrando? Se eu estou vibrando alto, se eu estou vibrando baixo, como que eu sei disso? Pelo resultado. Conta aí, como Gi, você que eu está sei que vivendo. tem como medir esse negócio. Isso. A gente mede, tem uns instrumentos poderosos, né? Existem profissionais da área, gente, para fazer essa ajuda. A gente, faz toda uma limpeza energética, né? A gente faz um mapa, a gente mapeia a empresa, mapeia a pessoa, a CPF, os sócios. A gente entende, porque às vezes é uma questão... vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei não vou falar de uma cliente. Ela estava querendo criar uma equipe nova de vendas e ela não conseguia, não conseguia crescer, mas a empresa falou, estou estagnada. Aí a gente foi olhar para as questões da vida dela e veio muito forte a relação com a mãe dela. Então, assim, olha a profundidade da relação dela na infância com a mãe. Foi uma gravidez que teve que ser escondida, porque a mãe ia ser demitida se soubesse que estava grávida. Olha. Ela não podia crescer, ela não podia aparecer. Então, ela chegou num patamar na empresa dela que ela não podia mais crescer, porque o inconsciente dela, o campo energético dela estava... Porque daí a gente traz a constelação e vai juntando tudo isso, porque é um sistema, é um campo energético. Reverbera o que eu vivi, o que eu vivo hoje, o que eu vivi na minha empresa, no meu negócio, no meu profissional também. É muito profundo e traz muita clareza. Sim. Porque daí a gente vai lá, limpa, eleva, né? Harmoniza, eleva e desbloqueia esse fluxo. Né? Gente, isso que a gente está falando é bem legal, porque assim, ela faz para nós aqui na Alquimia essa consultoria, né? Consultoria, energética. Né? Energética. E realmente, assim, porque eu conheci a Gi já muito antes disso e tal, e aí a gente meio que se conectou profissionalmente falando, porque era uma ajuda mútua, ela precisando do digital e enfim, até que ela falou dessa consultoria energética. Eu falei, tá, vamos fazer, não sei o que é, mas vamos fazer, né?
E assim, para quem sabe, eu tenho minha irmã que é terapeuta e tal, só que a Lore é hipnoterapeuta, ela é para parte realmente mais de um processo mais de cura e etc. E quando você veio, Gi, assim, com esse processo de vibração e energia, e realmente a gente, primeiro, que eu comecei a me sentir mais autoconfiante de saber que eu estava conectada e que quando eu não estava eu precisava fazer um movimento. Isso. Então isso é muito legal, é um dos pontos muito legais, porque quando se trata do nosso trabalho, da nossa profissão, e a gente tem um cargo de tomador de decisão, onde cabe a mim decidir as coisas, e a gente já viveu processos em nossas vidas de frustrações, onde a gente tomou decisão e se esculhambou, a gente tende a... Não, meu Deus, que eu não vou decidir, a gente fica procrastinando, né? Essa é uma tendência que eu tenho devido a todos os meus tombos profissionais, as minhas experiências passadas de decisões que eu precisei tomar e que não deram muito certo. Uhum. E isso é algo muito natural de qualquer ser humano que vive um trauma. Né? Pô, sofri ali uma situação em que me gerou uma consequência, então vai literalmente fazer com que eu tenha mais dificuldade de tomar decisão. Sim. E quando a gente começou, você começou com o processo comigo, eu estou contando isso para vocês entenderem a importância de realmente a gente buscar profissionais, porque eu falo assim, cara, o recurso tá aí, por que não usar? Usar a favor a energia. Exatamente, a gente às vezes fica tudo assim, querendo a moda antiga, né? Ai, não, porque antes funcionava assim, porque antes funcionava assado. Pra que isso? Eu vivi até hoje sem isso e tal. E se o recurso tá aí, a gente tem, a Gi me mostrou um recurso que para mim está sendo fundamental na minha vida profissional, no sentido de mostrar como anda a minha energia, como está a energia dos meus funcionários, do meu sócio, de todas as pessoas que em minha volta está. Sim. E como eu posso me comportar perante as decisões que eu preciso tomar com base nisso. Sim. Isso é muito bom. O que você faz por você, porque a gente esquece da gente. E detalhe, né? Ela fica assim, tá, Ellen, você quer intencionar alguma coisa na vida pessoal, na vida profissional? Eu toda vez, né, na vida profissional. Vamos ver a Ellen, né? Olha só pra vocês verem que legal, emperrou o negócio na vida profissional. Deu uma emperradinha, né, Gi? Uhum. E aí eu falei assim, ai, não sei, tem um negócio meio emperrado aqui, parece que não tá fluindo. Aí ela, vamos olhar a sua vida pessoal? Bingo! Foi. Aí ela foi lá, intencionou. É um jeito que ele quer, só quem é profissional. Mapeia, gente, né? É um mapeamento. Um mapeamento, a gente vai explicar melhor. Mas eu só sei que ela realmente trouxe uma solução. Não vou dizer que uma solução, mas ela me trouxe uma clareza que fazia muito sentido. Falei, realmente, se eu for parar para pensar nisso... Aí eu fiz uns movimentos, que aí eu junto a Gi e a minha irmã, né? Mana, preciso da sessão. Aí a minha irmã, que é irmã, né? Já foi lá e fez a parte dela. E realmente, assim, cada dia após dia eu venho tendo mais autoconfiança, segurança de gerir os meus negócios por ter acesso a uma informação e é um recurso que está aí. Sim, e é um recurso que nós podemos usar. E passa despercebido. Passa. Vezes, né? E o quanto a gente mesmo gera esses bloqueios. Não só traumas, mas também o quanto... A dúvida. Total, assim. E assim, se vocês não leram, aí você já leu aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Não li. Você tem que ler. Eu tenho, você acredita que eu tenho? Lê ele, sabe? Porque ele vai te ajudar muito, tá? Ele vai te ajudar muito a ter um entendimento mais aqui, no meu caso, assim, empreendedorismo e tal. Porque o Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito de alienação. Sim. E a gente tá o tempo inteiro se alienando. Sim, é isso. A gente se sabota, sem perceber. Cara, e assim, pra você que é um empreendedor não, você é um ser humano, respira, sabe ler. Se você sabe ler, você tem que ler o Mais Esperto que o Diabo. Depois você pega lá, Bia, o livro pra eu mostrar aqui pro pessoal. Que eu acho que tá lá na estante lá. Olha, eu já tirando a Bia do posto dela. Pode ir lá rapidinho, deixa a câmera aí mirando em nós. Deixa a câmera do meio. Para o que eu vou mostrar esse livro pro pessoal. Porque assim, vale a pena, tem né? livro. Pega ele, das mulheres lá do Arte da Guerra. Esse eu dei para um amigo, inclusive. Arte da Guerra para as mulheres. Eu acho que tá Arte da Guerra, eu não sei. Arte da Guerra para mulheres. Isso é para mulheres mesmo? Para mulheres. É um livro também que você tem que... Eu sou a louca de indicar livro, né? Mas eu já li... Se eu indiquei, eu li, tá, gente? Li, comi com farinha. Eu lia mais, tá? Agora, gente, não tô tendo tempo. Mas isso daí é realmente A gente vira empresária. Eu acho que não é nem a questão do tempo, é a questão da escolha. Tem momentos que a gente escolhe ler mais e tem momentos que a gente escolhe ler menos. Isso. Eu tô numa fase que eu escolhi ler menos livros e mais outras coisas. Eu tô mais na ação, é bem
bem isso. Mas eu falo que é fácil. O que você tem que aprender, e isso foi uma coisa que eu procrastinava assim, todo homem bem-sucedido, todos os empresários que ganhavam o que eu queria ganhar, sempre falava, aprenda a ler. Se você aprender a ler, você vai conseguir ganhar os zeros que faltam na sua conta. E eu, grande baboseira, né? Gente, é verdade. Se você não tem o hábito de ler, aprenda a ler, que eu tenho certeza que você vai aumentar uns zeros na sua conta. A gente aprende muito. É impressionante. E é o que falo, 10 minutos, 2 páginas, 5 páginas, 10 minutos, dá, incluir na rotina, pega uma e eu falo para minhas mentoradas isso, tá? E daí tem dias que eu falo, não, mas eu acho que assim, você não lê por escolha, parabéns. Agora, você não lê porque... Não fala que não tem tempo. Você quer. Quem quer faz. Você quer da sua conta... Entendeu? Chorando. Quem quer faz. Quem quer faz. Não achei mais perto que eu emprestei. Por favor, me devolva quem pegou. Sim, é isso. Você não lembra quem? Tá vindo? Eu sei quem que é, mas eu não lembro de voto. Você sabe que eu tô te cobrando. Tá, então eu vou falar, mas não é esse. Esse que é um livro muito bom, Arte da Guerra para Mulheres Bem-Sucedidas. Então, assim, esse livro... E O Mais Esperto que o Diabo, que foi um livro que eu li muito juntinho do outro, assim, sabe? Eu li um, depois comi o outro, que eu falo que é comer com farinha, né? Tanto que eu sempre leio, releio. Mas O Mais Esperto que o Diabo, gente, é um livro que literalmente fala muito sobre alienação. Sobre alienação. Esse negócio aí, que a gente não dá conta de falar o nome. E é uma junção, assim, muito perfeita. Sobre isso que a gente está falando, sabe? Sobre a gente entender... o que cabe, o que não cabe, o que fazer, o que não fazer, em que momento estamos sendo alienados, ou em que momento, de fato, é uma escolha, né? Então, isso é muito bom. Enfim, eu vou colocar na descrição o livro para vocês e tal, mas, Jimmy, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse processo da energia e o quanto, porque, assim, a gente fala muito de colapso, né? A energia se colapsa. Sim, ela interrompe o fluxo. A gente fala assim, que você atrai o que você tem medo, né? Sim. Mas, na verdade, não é que você atrai o que você tem medo. Você está vibrando na energia do medo e isso só se conecta, a energia só se conecta com a mesma energia, né? Igual escassez, né? Você quer aumentar as vendas, mas você está vibrando lá na energia da falta. Você está focando, você está com medo da falta. Então, assim... Tem algum processo, alguma coisa que a pessoa possa fazer? Às vezes algum teste, não sei. Porque eu sei que tem aquelas pessoas que tem um teste, inclusive, que dá para saber quando a pessoa ela tende a ser mais positiva e a outra que tende a ser mais negativa. Né? Tipo assim, eu bati o dedinho na quina, né? Uns xingam, outros... né? Comecei o dia. É igual Isso aí é inteligência. Eu falo que é inteligência emocional e energética, né? Um ótimo exemplo. Que é o famoso, a bolinha lá, né? Resiliência, né? O quanto você é resiliente, quanto né? eu estou me contaminando, me contagiando, né? É uma mudança de mindset com o tempo, né? Primeiro eu preciso entender, me perceber, me observar. Como que eu estou agindo? Né? É a primeira percepção. O que eu estou né? clamando, porque é o que eu ouço, o que eu falo, os lugares que eu frequento, tudo isso é um campo energético. Né? O poder da palavra, né? Gente, eu vou dar uma dica para vocês, eu posso, né, gente? Pode. Vou dar uma dica sobre como você conseguir mudar, porque assim, eu era negativa. Eu costumo falar que eu tenho uma mente muito positiva. Eu vibro alto, né, Gi? Inclusive, a Gi mesmo fala que eu tenho uma vibração bem alta. Mas só que assim, eu fiz um ritualzinho que eu acredito que isso tem me ajudado muito a ter uma vibração positiva muito alta. Tanto que assim, gente, eu posso estar passando fome. Qualquer pessoa que me vê não fala que eu tô passando fome. Eu posso estar passando a situação, tipo assim, o diabo que for. A pessoa nunca vai perceber. Porque eu aprendi, quando eu comecei a empreender, eu aprendi a mudar o meu mindset. E o que eu comecei a fazer? Primeiro, assim, gente, hoje em dia tem um monte de podcast para isso. Mas naquela época, inclusive eu indico aqui para vocês, eu ouvi um áudio de mentalidade. Não sei se você já ouviu falar do áudio. Chama Mentalidade do Papo Alcar. Não é do Papo Marçal, é do Papo Alcar. Ele tem uma coletânea que chama Mentalidade. E é um estudo que ele fez na época de Jim Rohn. Que é realmente você mudar o seu mindset e declarar coisas positivas, mudar. Que eu sempre falo que naquela época a gente desenhava assim, né? Na época, meus mentores e tal, a galera que eu seguia. Que eu sigo até hoje, né? Porque o Papo Alcar mesmo é uma pessoa assim que vira e mexe, eu tô vendo os ensinamentos dele. Mas desde a época do Jim Rohn,
que é sempre, tanto que na coletânea, se vocês colocar mentalidade no Google, vai aparecer a coletânea dele inteira, desde aquela época. Ele é um equatoriano, ele não é português, Ele é do Brasil. o português, Então, e é até legal o sotaque dele e tudo. E assim, eu lembro que assim, aonde eu ia dormir, eu tava ouvindo, eu ia viajar, eu tava ouvindo, eu ia limpar a casa, eu tava ouvindo, tudo que eu ia fazer, eu tava ouvindo. E uma das coisas que eu aprendi lá, que muitos pegam eu fazendo piadinha, é aquele Deus te apoia, filho, que ele fala, né, se você quer ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, Deus vai te apoiar. Se você quer ser o ladrão mais... Se você acredita ou não acredita, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, Deus vai te apoiar. Então, isso me ajudou muito naquela época. Então, eu acredito não só ler livros, mas assim, ouvir áudios de mentalidade, que vai te trazer mantras, né, o Ho'oponopono, eu acredito também. O Ho'oponopono, muitas liberações. É esse daí, né? o Ho'oponopono. Entre outros, né, Gi, para ajudar a realmente mudar, que é aquilo que você falou, trazer esse novo mindset. Isso. Tirar o chip da pobreza, colocar o chip da riqueza. E se observar, porque a gente, tudo que a gente vive é reflexo da nossa energia, e tudo começa onde? No que eu penso. Então, o que eu penso, eu crio. E é tão difícil, né? É um exercício diário. Todo dia se acordar. E aí, vamos falar uma coisa. Com essa situação do Rio Grande do Sul, fica mais difícil ainda. Sim, eu evito ver, falar, as pessoas começam a falar, eu falo, gente, eu prefiro, porque a gente baixa a nossa energia, a gente conecta os campos, né? A gente pode fazer o nosso melhor, ajudar, emanar esse amor, essa vibração para as pessoas que estão lá passando. Mas a gente precisa entender o quanto isso... Na Covid, eu parei de assistir jornal. Eu nunca mais assisti jornal desde a Covid. Porque eu estava ficando doente, porque você... Isso é comprovado cientificamente, né, Ellen? Que você fica doente de ver. Sim. Vocês já viram aquela pesquisa da gota d'água lá, né? Do floco d'água. Porque você quando você congela a água tensão, e você congela uma água com uma energia de que ela é bonita, ela é com palavras positivas, né? Isso. Ela se torna o floco mais perfeito de neve, né? E é ao contrário de que quando você é igual a planta, gente. Tem tantos testes, tantas comprovações, É né? comprovado, é frequente, é física quântica, né? A energia está aqui. Que eu estou falando, que eu estou vibrando. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não consigo ficar perto de pessoas que reclamam. E eu já fui essa pessoa, né? Então, assim, e hoje, quando eu estou perto de pessoas, eu procuro fazer ela olhar para um outro lado daquela situação.Esse é o primeiro exercício nosso. Começa a se observar. Você está sendo essa pessoa... Nossa, eu vou lá, mas vai estar um trânsito. Nossa, eu vou lá, mas tá cheio, não vou conseguir... Gente, você não vai conseguir a vaga. Você vai pegar trânsito. Você vai... Você entendeu? Legal você falar isso, porque aqui em Florianópolis, quando eu cheguei, todo lugar que eu queria... porque eu quero... mas você vai pegar trânsito. Mas eu queria... mas você tem que... E aí põe o podcast e vai no trânsito. Não, eu vou te falar, tá? Porque eu ficava assim... Cara, se eu decidir morar em Florianópolis e eu me privar de ir nos lugares por causa de trânsito, aí tá. Toda vez que eu ia pros lugares, todo mundo, nossa, que tá uma fila assim. Falei, gente, eu vou e o mar vermelho vai se abrir, eu vou passar, que eu não vou pegar nem 5 minutos de trânsito. Cara, e era batata. Declara, é isso. Toda vez que eu declarava, Bia tá aqui, não deixou mentir. Todo mundo falava, cara, quando eu for pros lugares, eu vou com você, porque realmente você não pega trânsito. Você viu o padrão? É esse padrão. E assim, é que você vive um mar de rosa? Não é. Mas você está sempre olhando, onde eu foco expande a mentalidade. Exato. Então, eu foco no positivo, eu procuro, eu aprendo, eu compreendo. Eu não fico revoltada, reclamando, murmurando. E eu brinco que assim, porque eu tô aqui, né? Tô aqui falando com a Ellen, mas tô aqui, mas a Ellen... Qual a energia que eu tomo? Que volta para a gente. A gente é o maior prejudicado. Exatamente. Então, aquele famoso falar mal do outro, né? Se eu tô... porque fulano, porque uma vez eu tava com uma pessoa assim, aí eu olhei para ele e falei assim, cara, você tá aí... murmo, falando um monte, e a pessoa nem sabe que você existe. E tá voltando tudo pra você. E você acha que essa energia tá reverberando onde? Porque ele nem imagina que você existe. Aí a pessoa olhou e falou, cuidado, tá? Porque só faz mal pra você, pra ele não tá fazendo nem cosquinha. E tudo que dói no outro tem algo em mim ensinar, né? Algo que está incomodando, é a projeção, né? Eu projeto no outro alguma frustração, alguma coisa. Isso aí é bom falar, né, Gi? É muito Fala forte. sobre a projeção. Porque assim, quando, né, igual você falou da projeção. Eu não sou psicanalista, tá? Mas
Mas tem conhecimento, que eu sei. E a gente se pega, né, amiga, também, né? Você fala, oh, meu Deus, tá bom, Aí já ela entendi. vai e traz o papo, aprofunda isso daí. Ela, então, né? Não, mas não tem problema. Aqui, gente, podcast é isso, é compartilhar conhecimento, história, vivência. Porque é o que você vive, a gente aprende, vive e a gente ensina. E assim, gente, pra que eu montei o canal Alquimia? Muitos que nos acompanham já sabem. Cara, eu tô aqui para transbordar aquilo que eu sei. É o meu papel. Sim. Pronto. Se serviu, eu fico muito feliz, minha missão tá cumprida. Se não serviu, ótimo também, lindo, perfeito, a minha parte eu fiz. Então, é muito sobre isso. Lógico que a gente traz profissionais como a Gi, que é terapeuta, especialista em mapa, energia e etc e tal, para realmente aprofundar conteúdo com congruência, com conteúdo que realmente você pode pegar, é igual a receita do bolo, pode comer o bolo que não vai morrer, né? Sim. Porque a receita é garantida. Mas é muito sobre a nossa história. Sim. É muito além só do profissional, só da especialização, da teoria, né, Gi? É muito sobre o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Gi, que a gente compartilha e pode fazer diferença na vida de alguém. Pode plantar semente, né? Exatamente. E a gente falou das emissões e nem voltou, tá? Porque eu lembrei agora que... Bastante coisa, Meu né? Deus, a gente Bastante coisa. É muito... Mas vamos dá uns 3 mil podcasts aqui. E se deixar, eu fico aqui horas falando, ainda mais o assunto quando eu gosto, viu? Porque, assim, realmente, quem abriu minha visão, a minha mente para esse mundo, se bem que autoconhecimento é igual eu falei, né? Tem N's. E eu sempre comecei no autoconhecimento mais da PNL, do comportamental, dos arquétipos, e aí você vai conhecendo um pouquinho. Mas a terapia em si, que é a hipnoterapia, a constelação familiar, esse mundo mais ancestral, mais olhar para trás, a sujeira para debaixo da sombra, né? Minha irmã que trouxe muito uma visão pra mim, assim, sabe? Porque eu era o tipo de pessoa assim, terapia Você é mais terapia é pra doido. Ai, pra que terapia, gente? Terapia é pra quê? Eu já vou no psicólogo, né? Não, já fiz psicólogo, já tô tratada. Já fiz uma vez na vida, tratei, não preciso mais. Mas teve uma fase na minha vida em que realmente a minha irmã, ela me deu aquele tapão, assim, sabe? Falou, você vai se tratar? Eu falo aqui e ela fica assim, que às vezes eu brinco com ela fala, cara, você me deu um rala como irmã e como terapeuta. Porque foi uma fase que eu estava completamente desconectada, assim, sabe? Nada estava indo, estava tudo emperrado. Aí ela olhou para mim e falou assim, você vai se tratar, porque eu era preconceito, eu achava que terapia não ia resolver minha vida. Porque era só mais um negócio. Infelizmente, né? Tem pessoas que ainda acreditam, não acreditam que pode ajudar. Vocês aí que tá aí nos assistindo, que tá percebendo que as coisas não estão fluindo. Tem algo para ser olhado. Aí, às vezes, assim, não é nem... Porque, assim, não é falando de psicólogo, não, independente. Eu acho que, assim, o importante é você sentir confiança e firmeza, mas buscar. Eu já passei por profissionais e cheguei num momento em que eu falei assim, cara, isso aqui tá fazendo sentido. Então, acho que se faz sentido, cabe. Faz sentido para mim. Então, cabe. Seja um psicólogo, seja um terapeuta, um psiquiatra e eles, né, dessa área, que são vários. Seja um evento de imersão que eu já fiz, sabe aqueles que você vai assim e fica sexta, sábado, domingo, sem comer, dormindo, nem dorme. Né? Primeiro que nem dorme, vivendo vivências, né? Que eles falam que são vivências. E para mim fazia sentido esses tipos de situações. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas vai buscar ajuda, porque as pessoas não se permitem buscar. Então, ali, eu falo para alguns clientes, eles vão, né? Daí ele tá tudo ótimo, eu falo. Daí, de repente, volta. Gi, falei, pois é. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, some. Você não precisa entrar no buraco de novo, entendeu? Eu falei já pra você, né, Gê? Assim, tem que ser estilo de vida, cara. É estilo de vida. É mudar um mindset. É igual comer arroz com feijão todo dia. Eu preciso de pelo menos uma vez na semana. Congruência, né? Eu preciso de 100, porque assim, as frustrações, elas estão aí o tempo inteiro. Sim. Hoje eu levei um tombão na rua, você acredita? Escorreguei na lama. Não foi na lama. Choveu, né? Esses dias tudo aqui em Floripa. E eu vi, hoje contando isso no podcast. Gente, tô com a mão machucada ainda. Ralou. Ralei. E aí eu andando, mó distraidaça, levei um
tombão na rua, que pelo menos foi aquele tombo assim, acordei. Opa, pra que questão? Qual foi o aprendizado? Não, e eu falo, cara, e a gente... tudo aprendizado, E eu né? falo que eu levei logo pro negativo. Falei, cara, o que eu preciso acordar? Tô dormindo ainda. E aí, então por isso que eu falo assim, cara, são momentos que vão acontecendo, que vai acumulando, né? Primeiro é um tombo, depois um carro, pneu furado, depois não sei o que lá, depois Tem filho. algo aí, aí depois, sei lá, ônibus que perde. A nuvenzinha precisa ser, né? Exato. Aí você olha e fala, diz que gira. Ó, tem algo aqui. E, gente, a gente conecta blocos. As energias estão aí, né? A gente tá exposto, A né? gente tá exposto. Eu acabei de sair de um retiro, né? Que eu vim pra Floripa para um retiro, uma formação nova, maravilhosa, inclusive, uma nova ferramenta aí nessa parte energética. Se prepara, né? E daí, quando você vê, daí a gente estava lá conversando, não sei o que, eu falei, gente, pera, volta, acabamos de sair, vamos harmonizar esse papo aqui, né? É a intenção. É você estar presente, porque daí você começa a viver focado no que você quer resolver, onde você quer chegar. Você para. Essas coisas ficam pequenas, né, Ellen? Exatamente. A gente sabe lidar melhor com esses conflitos, com esses... Não, e é engraçado que, literalmente, as coisas acontecem e você já tá tranquilo, porque você já sabe o que tem que fazer. Eu brinco que, assim, gente, hoje eu vivo, e, assim, isso me desconectava bastante das pessoas no corporativo, e eu vejo que eu incomodava. Que até foi uma das questões que eu não dava certo muito ali com a minha nova gerente da época. Porque eu vivo em paz em meio ao caos. Hoje eu falo, eu vivo em paz em meio ao caos. É um equilíbrio emocional que vem, é a energia, o reflexo da energia. Tudo que começa tudo que está no físico vem primeiro energético. As doenças, tudo a gente começa no emocional. A importância de a gente estar equilibrado, a gente cultivar esses bons pensamentos, né? O que eu estou nutrindo, porque é o que vai reverberar no meu físico, na minha vida. Então, assim, essa foi a minha grande virada de chave, é saber quem você é e alinhar a sua energia. E é por isso, a sessão clareza, que a gente... Gente, eu preciso saber quem eu sou e saber se minha energia está compatível com quem eu sou. Exato. Porque daí quando eu tô com a minha energia e já entendo que me empodero, o resto é consequência. O fazer, vai fluir. Legal. Porque a energia é o que você vai viver. É o reflexo do que você vai... E o que você tá fazendo hoje é os resultados que você vai ter amanhã. Né? Somos um acúmulo de... Na verdade, como é que é a frase que a Lauren fala? A gente é um pouquinho... Ai, não vou saber falar agora. Se eu lembrar. Um monte de coisa aqui, gente, que a gente passou no meio do podcast. E vai puxando, né? E vindo. É, que a gente é um pouquinho... a gente é um acúmulo, um pouquinho de... Não, que para amanhã. A gente vive hoje as nossas escolhas do passado. E às vezes as nossas escolhas de hoje vão reverberar para 2, 3, 5 anos. E se eu quero novos resultados, eu preciso ter um novo mindset, novos comportamentos, novas ações. Sim. Né? E é isso que para mim não era claro. A mudança tá aí, né? E daí eu fico aqui só reclamando, só murmurando e não faço nada. O que eu vou ter daqui 1, 2 anos? Eu vou estar na mesma lama. No mesmo lugar. Quer coisa diferente, faça coisas diferentes. Sim. Né? É clichê, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Uma frase, clichê. Tá, não tá fazendo. Porque o que a gente tava falando da missão, né? Que a gente tem 4 missões e o mapa me trouxe uma clareza, assim, da missão maior. Missão e destino, né? Porque você fala, nossa, igual a minha... É fé, intuição e espiritualidade. Com vontade de fazer. Então, assim, eu vim para trazer conhecimento, despertar o propósito nas pessoas. Essa clareza dessa missão aí, o mapa de nascimento traz? Traz. O maior, ele traz. Daí, o que traz o mergulhar? É o alinhamento. É o processo. Né? Que daí é o alinhamento da missão profissional ou um alinhamento de vida, que são 20 horas. É um processo de 20 horas comigo. Ou... o processo só da missão profissional. Que a pessoa fala assim, olha, o ideal é fazer completo, né? Porque daí você... Mas aí você descobre as 4 missões, que é isso que eu queria contar um pouco, porque isso eu sou encantada com esse assunto. A missão 1 é comigo. Por que é 1, gente? Tudo começa em nós. Nossa. Quando eu mudo, fora, né? Tudo muda. Quando eu me curo, o outro cura. É de dentro para fora. E as pessoas falam, o que é isso? Tem um momento que a gente tem que parar. Se você não para, a vida vai te parar em algum momento, pra você olhar para dentro. Você olhar para as coisas que estão debaixo do tapete, para as suas curas, né? Enfim, essa é a missão 1. A missão 2 são as relações. O que a gente veio fazer aqui, gente? Evoluir. Evoluir. Sair daqui melhor, procriar.
E Harvard tem um estudo lá que você vive uma vida feliz, saudável, uma vida boa, é o quanto eu cultivo relações com conexões. É um estudo maravilhoso, que eles estudaram 700 homens lá, desde criança até homens idosos. Os que tiveram relações saudáveis durante a vida, não foi o dinheiro, não foi as conquistas, são a qualidade das relações que você cultiva. Então, a nossa missão 2 aqui no planeta Terra, porque nós estamos de passagem aqui, nós não somos aqui, somos seres espirituais vivendo na matéria, é cultivar, harmonizar essas relações. Então, a filha que você tem, o marido, o namorado, nada é por acaso. Aí estão os grandes desafios, onde a gente vive a nossa essência, onde a gente vive sem filtros. Os nossos maiores desafios normalmente são nas relações. Sim, é verdade. E a gente atrai tudo isso para aprender e para ensinar. E o que as pessoas só querem? Elas não querem aprender com o outro. Elas só querem julgar o outro. Então, assim, a nossa missão 2 é harmonizar as relações. E a 3 é a profissional. E qual que é o grande que eu vejo, assim, que eu me coloco nesse lugar? A gente só foca na missão 3. A gente só quer focar na missão profissional. É o fazer, conquistar. E a gente esquece de começar, de olhar pra gente. De olhar pra dentro primeiro da nossa casa. Porque às vezes eu sou maravilhosa lá no trabalho, e em casa eu tô lá. Aquela pessoa que só reclama, que não tem paciência com o filho, que mal fala com o marido. Você entendeu? Verdade. Então, por isso que tem uma lógica, tem uma sequência. E a missão 4 é a espiritual, porque todos nós vamos deixar um legado aqui. Caraca, velho, eu quero essa apostila. Esse alinhamento existencial. Que legal, Gi. Então, assim, a missão espiritual, ela não precisa ser a missão profissional. A missão profissional, ao longo da vida, a gente vai mudando. Olha aí, eu contei minha transição aqui, você contou a sua. Gente, não é porque eu escolhi lá com 17 anos que ia fazer turismo que eu vou viver minha vida inteira. É verdade. A missão profissional, ela vai mudando, a vida vai te mostrando, então a gente precisa estar atento. O que a vida está me chamando? O que as pessoas precisam da minha ajuda? Como eu posso contribuir mais? Olhando por esse lado, a profissão, ela parece ser só uma jornada, né? É uma jornada. A missão profissional, ela muda. Você vai evoluindo. A Ellen de hoje não é a Ellen de 2 anos atrás. Ixi, olha aqui a Ellen no podcast. Você estava aqui há 2 anos? Jamais. Eu nunca me vi terapeuta. Só que esse mundo... E quando eu fui ver meu mapa, que eu fui fazer o alinhamento existencial, que eu fui ver minha missão espiritual, esse é meu chamado. Nossa, que massa. O meu chamado foi eu me despertar para despertar as pessoas. É as pessoas descobrirem o chamado delas. É elas se colocarem nesse lugar. Só que para elas estarem lá, elas precisam estar com a energia compatível também. Porque elas não estão abertas a receber. Você entendeu, Ellen? É verdade, né? Gente, é muito assim... Hoje eu entendo quanto que nada é por acaso. A história da nossa vida não é por acaso. Hoje eu estou aqui sendo uma terapeuta existencial, energética, sou consteladora. Tenho mais de 10 formações. Eu lá trabalhei com eventos. Hoje eu faço imersões presenciais de vivências de autoconhecimento. Então, tudo. Lá eu trabalhei com marketing, relacionamento. Hoje eu preciso fazer meu marketing, né? Eu tenho esse lado do... Tudo você aproveita. Sim. Liga os pontos. Se for parar para pensar... Olha para trás, tudo precisa, liga os pontos. E você entendeu que você vai mudando? Você vai agregando e que nada é por acaso? Parece que é dentro da jornada e da trajetória, parece que cada ponto... E é engraçado assim, não tá na frase, né? Tá na vírgula. Tá nos pequenos detalhes da nossa... Porque você vai construindo, é uma jornada. Por isso que eu gosto de falar a minha jornada lá. Desperte-se para fluir. Gente, esse nome para mim é tão... Pode ser que para as pessoas não... Mas, agora, para mim, olhando por esse lado, realmente, total. É uma vida, é uma jornada. E é a longo prazo. E as pessoas, muitas vezes, não querem pagar rápido, o preço. Né? Elas não querem dar os passos. Que é a fórmula mágica. E cada história é única. A gente fala que cada um é um grande quebra-cabeça, né? E cada um é uma pecinha. E talvez você tá no encaixe aqui que não é mais aqui. Agora é aqui. Verdade. E a gente precisa entender isso. Fala um pouquinho para nós, a gente encerrar aqui nesse podcast de 2 horas. Jesus. Se deixar, vai 3. Deixar, vai. 2 comunicadoras. Mas, imagina. Mas, fala um pouquinho da sessão clareza, assim, a pessoa entendeu aqui esse processo e a gente conseguiu plantar uma sementinha no coração, principalmente você que não está nos assistindo, de entender que existe um recurso e ele pode ser a chave da mudança para sua vida. Sim. Seja com a Gi, seja com alguém que talvez já está aí entrando, né, plantando também, porque a gente sabe que tem muitos terapeutas. A Gi, ela é uma pessoa que ela me atende já há um tempo e, assim, eu super indico
super Obrigada. mesmo. E eu não indico pela questão da profissional, eu indico porque, assim, você precisa, minha querida. Eu indico porque se você é um ser humano que respira, você precisa. Preciso olhar. E graças a Deus alguém foi bem incisivo em olhar para mim nos fundos da minha bolota dos olhos e falar que eu precisava me tratar. E aquilo, eu recebi aquilo como realmente, falei, cara, peraí. Sabe quando você para, olha para o lado, olha para o outro e fala, eu recebo. Uhum. Eu literalmente, eu recebo. Quando Deus eu falei, não eu pôs da recebo, gente, né? Assim, quando eu falei, eu recebo me tratar, Deus abriu assim, ó. A Gi veio como presente para mim, a minha irmã, que hoje eu olho para ela assim, né, que é recente, empreendedora, e eu vejo o quanto ela me ajuda pra caramba. E faz muita diferença. Você que é um ser humano que respira. Eu não estou falando para quem é empreendedor, para quem... Não, é você que é um ser humano que respira. Então, Gi, fala para esses seres humanos que estão respirando. O quanto a gente não olha pra gente, que eu estava falando da missão 1, a gente prioriza o trabalho, É sempre ser mãe, fora, né? é sempre fora. Ajuda todo mundo. Lembra da contribuição? Quando a gente mede lá no mapeamento, gente, as pessoas, elas contribuem com o outro e o dela tá lá no zero. Na hora de fazer para ela, elas não fazem, elas não têm tempo, ela não tem nem energia, né, no final do dia, porque ela já ajudou, já salvou todo mundo, principalmente as mulheres modernas, eu falo. É aquela. A salvadora. Você é a salvadora da minha sua filha, casa. pode vir, vem que tem coisa para olhar. E normalmente essas pessoas elas estão sobrecarregadas, frustradas, tá pesada a vida, né? Tá cansada. Tá cansada. Se você tá cansada, a vida não fica, não tem mais aquela alegria, né? Aquela energia, porque eu nunca quero fazer mais, quero ficar aqui. Meu Deus, eu preciso. A gente tem que parar, olhar o que eu tô fazendo além, o que eu preciso pedir ajuda, o que tá, né? Qual que era a pergunta? Da clareza, sessão clareza. Isso. Vamos falar da sessão clareza. O que é essa sessão clareza? A sessão clareza é muito isso. A gente mapeia esse mapeamento, né, Ellen, da pessoa. Antes de ir para o profissional, eu preciso olhar a pessoa, o CPF ali, o que aquela pessoa, como ela tá na área pessoal, nos relacionamentos. É, o famoso quem tá sentado na cadeira, né? O adulto ou é a criança? Porque às vezes ela tá falando, minha vida tá uma meme grande, mas não é, às vezes é um negócio. É um negocinho. Sim, e ela tá focando onde? Naquela questão. E a gente começa a olhar a vida com uma outra visão, não é? Uma nova lente. Total. A clareza. Eu entendo que assim, não, mas aqui tá bom aqui, né? Agora, como pode ser melhor? Né? E você, quando a gente libera esse campo energético, quando a gente eleva tudo, e a pessoa, a Ellen é uma ótima cliente, eu falo, porque ela faz os movimentos, ela faz a lição de casa, né? Tem que ser, tem que sair do lugar, né? E daí, quando tem que sair daquele lugar. De uma semana para outra, né, Ellen? E ela fala, e aí, as pessoas falam, nossa, eu me senti... E é uma coisa mágica, porque eu falo, só quem vive, que vê o quanto ressoa mesmo na nossa energia. Gente, vou contar um caso aqui, Giga, eu não sei se eu te contei. Tinha uma situação que eu tava falando assim, nossa, eu preciso de uma fotógrafa. O Rafael, que é um do rapaz, meu sócio, né, filho do meu sócio, ele fala assim, cara, ela impede o trem cair do céu. Porque você já tá na faixa da cocriação. Né? Aí eu tava assim, eu preciso de uma fotógrafa. Cara, a fotógrafa bateu na porta do meu escritório. É isso entrar no flow. Aí ele olhou assim e falou assim, mano, daqui a pouco... Aí eu falava outra coisa, sabe aquele tipo de coisa assim, nossa, eu precisava de tal coisa. Aí acontecia. O negócio vinha. Eu precisava fechar um cliente pra... E vinha. E o negócio acontecia. Não é, Bia? E às vezes o povo até assusta comigo. Fala, gente, e anda com a Ellen, porque assim, ela fala... Anda com a Ellen e contrata a Gisele. A Ellen fala assim, eu vou lá pro Jurerê num sábado de sol, tal hora da manhã, todo mundo fala, vai ficar trancada no trânsito. Eu vou chegar em 30 minutos. Cara, e eu chego em 30 minutos no Jurerê. Você vive uma realidade hoje que poucos vivem. E é incrível. E você sabe que você já falou isso. Gi, eu não tô bem, caiu aqui. A gente sente quando a gente conecta alguma coisa. E normalmente tem um gatilho. Que com o tempo a gente... É muito mais fácil identificar, porque a gente tá observadora. Eu já sei. Acontece com coisa, eu falo, ai, meu Deus, já sei o que eu tenho que fazer. Marcelinha é um dos... é um dos cases lá, dos to-dos, né? Que tá na lista. Vocês veem o Marcelinho comigo, gente. Vocês vão ver outra Ellen. E é sobre isso, Ellen. A gente aprende a viver com mais intenção. A gente aprende a viver, a gente entende que é a gente que
cria a nossa realidade. Isso não é balela, gente. Não é. Está nas nossas mãos. É sair dessa vítima do sobreviver e falar, não, eu vou fazer. Assumir a responsabilidade, né? E agir é um estilo de vida. Hoje eu vivo a vida... Eu já estou vivendo uma vida que eu tenho meu foco. Eu estou construindo a vida que eu quero viver lá na frente. Não é, eu saio mais vivendo, eu não faço nada mais sem propósito, nada. Eu, há muitos anos já, graças a Deus. Aceitar convites, aceitar até eventos, a gente começa a escolher. Porque... Tem situações assim na vida e isso eu aprendi, assim, eu acho que isso reflete um pouco nesse meu lugar, né, que eu estou, né. Tudo que eu vou fazer... Levar uma dica aí para vocês, um ensinamento bem que pra gente já vai acabar, mas vocês vão gostar disso. Tudo que eu vou fazer, eu sempre faço o seguinte, eu faço um desenho, eu tô no A, aquele desenho que todo né? mundo sabe. Você quer ir daqui pro Goiás? Existe uma estrada. Aí, o que você precisa para ir daqui para o Goiás? Ou um carro, um transporte, um veículo. Você começa a fazer um checklist do que você vai precisar. Às vezes, dinheiro, tempo. Qual é o caminho que eu vou fazer? Tem um mapa. Vou lá abrir um mapa. O caminho é daqui com daqui. Estou me organizando para sair de Floripa para ir para o Goiás. E assim eu faço uma viagem. Vou para onde eu quero ir. Na vida, quando você tem um determinado objetivo, não é diferente. Quando eu falei assim, vai a história do podcast. Falei, cara, eu vou montar uma estrutura de comunicação. Eu não sabia se ia ser uma web TV, porque eu já tinha decretado isso, para quem me conhece, quando eu cheguei aqui, já tinha decretado que eu ia ter uma web TV. Eu não sabia se ia ser podcast, eu não sabia se ia ser uma sala com uma boa câmera para fazer live, eu não sabia o que ia ser, mas eu sabia que eu ia ter um meio de comunicação para levar a meu propósito, meu conhecimento para as pessoas e a mesma coisa, que é o que eu estou fazendo com a Gi para vocês hoje. Só que eu desenhei tudo. E a minha realidade era o quê? Cara, eu tinha que fazer economias na minha vida e ficar de favor. Fiquei 4 meses de favor na casa de um amigo. Eu acho que eu já até fiz um podcast que eu contei isso. Fiquei 4 meses na casa de uma amiga de favor. E eu sempre entendi o seguinte, cara, eu vivo o meu propósito, mas dentro desse meu propósito vai ter situações que eu vou precisar fazer. Como ficar de favor na casa de uma amiga, no sofá da casa dela por um período, como fazer uma economia, deixar de fazer uma unha, deixar de fazer um cabelo, deixar de fazer alguma coisa. Chegar nos meus filhos e negociar com eles que em casa não vai ter o cereal, porque a gente tem um objetivo para atingir. E isso é muito importante, né, Gi? Então, tudo que você decidir, propor, fazer, seja um processo de mudança, de transformação, como a águia sobe no lugar mais alto para se estafelar, para ser a melhor águia depois, e a borboleta que fica no casulo sei lá quanto tempo para poder sair, né? E é sobre isso. É sobre você literalmente ter clareza, um profissional vai te ajudar, vai te guiar, vai te mapear, vai te dar... Agir. É a pessoa que me deu todo o mapa e me trouxe o quê? Clareza. Eu vou daqui pro Goiás de boa na lagoa. E sem precisar saber de cada curva. Você não vai saber. Não vai saber, porque caminho. O processo é importante. A jornada. Isso, e detalhe, tá? É curtir gente, a jornada. Foi muito divertido ficar na casa dessa minha amiga. Morro de saudade, Karina. Que eu fiquei 4 meses na casa dela. Fiquei, eu acho que 1 ou 2 meses na casa da minha irmã, para daí ter meu apartamento. E hoje eu ainda olho para minha jornada, o que eu e a Bia enfrenta para a gente vir trabalhar, para a gente estar no nosso escritório, e eu olho e falo, cara, isso é muito divertido, porque eu sei o que eu tô fazendo, o que eu vou conquistar com isso. Sim. Eu sei... Você tem um destino lá, né? Cara, isso aqui, esse preço que eu tô pagando não é nada comparado ao que vai vir, e eu acho que essa é a mentalidade, é sobre isso que a gente tem que falar. É sobre você desenvolver uma mentalidade entendendo que nada é para sempre. Assim como tempos bons não é para sempre, e como tempos ruins não é para sempre. O que é para sempre é o propósito, a essência, aquilo que você vê, a história que fica para... Enfim, o livro que você escreve e deixa. Tem uma frase que eu falo, a gente precisa parar de ficar falando do passado, do que não deu certo, e falar do que eu quero viver. Do que quer, exatamente! É isso, e dar esse espaço, eu tenho que ter congruência, gente. Se eu tô lá, não é o que te aconteceu, é o que eu vou fazer com o que aconteceu. Vai fazer com o que aconteceu. É sobre isso. E quando a gente dá essas grandes viradas de chave, foram as grandes viradas de chave da minha vida. Que massa. Né? E é isso que é o meu chamado, é fazer essas viradas nas pessoas também, para que elas tracem esse caminho, para que elas acreditem que elas também podem, porque se a gente conseguiu, exato. E a gente tá aqui... Basta um, né? E eu diria que não basta um. Um, assim, para fazer você acreditar que é possível.
Porque tem aqueles que não precisam de ninguém para fazer acontecer e acreditar que é possível. Como, por exemplo, quem inventou os recursos que a gente tem hoje. Você acha que o cara que inventou o primeiro aparelho de celular sabia que ia dar certo? Não sabia. Mas, se você tem a história de alguém para te encorajar e mostrar para você que, cara... Tem um caminho, né? A minha história empreendedora iniciou com a história de alguém. Que eu olhei e falei, te inspirou se lá, ela né? conseguiu... Eu consigo. Eu vou ficar rica nesse negócio. Maravilhoso. Gi, pra gente encerrar esse podcast, que foi um episódio inacreditável. Meu Deus, muito assunto, vai e volta, balão. Eu não sei vocês, mas assim, é um episódio pra assistir quantas vezes forem necessárias, porque realmente, assim, eu vou ser uma das que vou comer com farinha. Foi muito gostoso, Gi. Gratidão. E meio que pra gente encerrar, o que você diria pra essa galera que... os que buscam o autoconhecimento e aqueles que não buscam por medo. Acredite em você, porque eu não me acreditava em mim. Eu tô até me emocionando aqui, é sobre isso, é o primeiro passo. Porque ninguém vai fazer pela gente. A gente pode escolher ficar lá, se murmurando, se lamentando, numa vida que não faz sentido, só para pagar o boleto, ou eu vou arriscar, construir uma realidade que faz mais sentido, que tem um propósito. E eu vim aqui contribuir, eu vim aqui fazer algo de bom. Não dá para eu sair daqui, né, infeliz. E lá na frente, o que fica pra gente? São as histórias, são os relacionamentos. O que eu vou contar para os meus netos? Como eu vou ser lembrado? Qual é o legado que você veio deixar aqui? Acho que essa é a grande reflexão que fez sentido para mim, que eu gostaria de deixar. Ai, meu Deus, foi lindo de morrer! Gratidão pela gente, oportunidade. Gi, muito obrigada. E assim, realmente foi muito divino esse encontro. Deus colocou a gente de novo, Fico muito feliz de poder contribuir, compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento com o pessoal aqui do Alquimia. E, gente, vocês me conhecem, sabe assim, sabe aquele se inscreve no canal, aquele like, aquele deixa seu comentário. Principalmente se você for lá na nossa rede social, né, Gi? Seguir a Gi, me seguir. A gente adora essas coisas, tá? Contem com a gente, né? Conta com a gente no que vocês precisar. E assim, a gente fica aqui com esse episódio. Gratidão para você que nos assistiu, aproveitou desse conteúdo. Não se esqueça lá o livro do Mais Esperto que o Diabo. Gente, vocês têm que ler esse livro, principalmente quem é pai e mãe, tá? E fica aí a minha dica de livro para esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Até o próximo episódio. Foi lindo e, ó, vai fazer terapia. Vamos usar a energia ao favor, né? Tchauzinho, Tchau, tchau. até o próximo episódio.